Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Nesta semana foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Esclerose Múltipla. A doença é a segunda maior causa de incapacidade neurológica em adultos jovens, perdendo apenas para traumas de crânio provocados por acidente. A esclerose múltipla ganhou mais destaque no Brasil quando Cláudia Rodrigues se revelou vítima da doença. Neste vídeo, publicado há pouco tempo em uma rede social, ela relembra o diagnóstico em solidariedade ao ator Bruce Willis, que recentemente interrompeu a carreira, também por causa de uma enfermidade. Eu sei bem como é isso. E é muito difícil. Me fez lembrar também quando eu tive que parar de trabalhar por causa da esclerose. A esclerose múltipla é uma doença autoimune neurodegenerativa. Estima-se que aqui no Brasil, cerca de 40 mil pessoas vivam com a doença. Em todo o mundo, esse número sobe para 3 milhões. E muito se engana quem pensa que ela acomete apenas pessoas mais velhas. Na verdade, ela costuma atingir jovens adultos. A média de diagnóstico aqui no país é de cerca de 34 anos. Quando a gente fala, esse nome, esse termo, doença autoimune, quer dizer que existe um processo imunológico por trás em que o nosso próprio corpo deixa de reconhecer algumas estruturas e tenta se defender dessas estruturas. Quando a gente fala em doença neurodegenerativa, quer dizer que esse processo ele acontece e vai acometendo os neurônios, de uma maneira irreversível. Mas hoje a ciência conta com tratamentos eficazes. Quando a gente fala em tratamento da esclerose múltipla, existem dois pilares. Um é o pilar medicamentoso, que é com as medicações que a gente tem disponível hoje, uma gama enorme de medicações, e também o outro pilar é o tratamento não medicamentoso, que é tão importante quanto. Quanto antes o tratamento for iniciado, maiores são as chances de interromper o desenvolvimento da doença. Então, atenção aos sintomas. Alteração da coordenação motora, problemas de equilíbrio e dificuldade para andar, sentir mais uma perna do que a outra quando subir uma escada, formigamento, visão turva e outros sintomas que normalmente são identificados pelo cirurgião dentista. A odontologia tem tudo a ver com a face, mais relacionado a questões tipo parestesias faciais, dores orofaciais, algumas dormências em face, em que o paciente pode relatar para o dentista na consulta de rotina esses sinais e sintomas, e a gente com outros sinais como neurite óptica, fraqueza muscular, a questão relacionada até a uma mudança de comportamento, a gente pode ajudar o neurologista a fechar o diagnóstico de esclerose múltipla. E é preciso ficar atento a outros sinais, como casos de doença autoimune na família. Por ser uma doença autoimune, quem tem uma outra doença autoimune, existe uma chance de ter esse sistema imunológico que responde de maneira inadequada. Então, aumenta o risco tanto de esclerose múltipla como outras doenças autoimunes no geral. Infecções virais também podem ser gatilhos. Como se fosse o sistema imunológico se ativar de uma forma mais intensa. E há outros fatores de risco. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, obesidade, tabagismo e sedentarismo. Mas a neurologista ressalta que o mais importante é que hoje, quem dá início ao tratamento de forma precoce pode ter uma vida normal. Então é possível que a gente encontre aí no nosso dia a dia várias pessoas com esclerose múltipla e a gente nem perceba. Por quê? São pessoas que têm uma vida social normal, elas trabalham, elas saem. Então, possivelmente aí eu e você conhecemos várias pessoas, a gente só não sabe, que elas possuem esclerose múltipla.
A produção de trigo da Ucrânia pode cair 40% para a temporada 2022-2023 e as exportações 50% devido à guerra com a Rússia. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Ucraniana de Cereais. A entidade que reúne produtores e exportadores de cereais disse que esperava uma colheita de mais de 19 milhões de toneladas de trigo para esta temporada, muito abaixo do recorde da campanha 2021-2022, quando recolheram 33 milhões de toneladas. Mesmo assim, a produção continua sendo 3 vezes maior do que o consumo anual de trigo na Ucrânia. As exportações poderiam alcançar cerca de 10 milhões de toneladas de trigo para a temporada 2022-2023, segundo a associação. Na temporada passada, o país exportou 20 milhões de toneladas, segundo um relatório do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Rússia e Ucrânia representam juntas 30% das exportações mundiais de trigo, mas o conflito provocou um aumento dos preços de cereais e óleos. Isso pode levar a uma grave crise alimentar que afetaria os países mais pobres. O novo modelo da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, começa a ser emitido hoje. Nós vamos mostrar agora alguns detalhes desse novo documento. A nova CNH terá alguns elementos gráficos para dificultar a falsificação. As cores verde e amarela predominam. E uma das novidades é uma tabela que indica qual veículo o motorista está apto a dirigir. O documento também informa se o condutor é profissional e se tem alguma restrição médica. Além dos dados pessoais, como o nome e a filiação, é importante lembrar que não há necessidade imediata de substituir a CNH. Fechamos essa edição com notícias do mundo esportivo. O atacante Neymar sofreu um pisão no pé direito durante um treino nesta quarta-feira e virou dúvida para o amistoso do Brasil contra a Coreia do Sul. O camisa 10 da seleção caiu no chão depois de uma disputa de bola no treinamento entre titulares e reservas. Ele deixou o local mancando e postou uma imagem do pé inchado nas redes sociais. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, afirmou que é difícil saber se ele vai poder jogar na próxima quinta-feira contra os sul-coreanos e que a avaliação deve ser feita no dia do jogo. Ele explicou que Neymar sofreu com muitas lesões no pé direito, em particular uma fratura no quinto metatarso sofrida em fevereiro de 2018 e outra lesão no mesmo pé em janeiro de 2019. Na última temporada, o brasileiro enfrentou muitos problemas físicos, sobretudo uma lesão no tornozelo que o afastou dos gramados por 13 partidas. O Brasil enfrenta, além da Coreia do Sul, o Japão nesta janela de amistosos. O técnico Tite tem apenas mais uma convocação antes de entregar a lista final dos jogadores que vão disputar a Copa do Mundo do Catar em novembro. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 17 horas com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e uma boa tarde para você.